Hoje em dia, a pena de morte ainda é adotada por muitos países, mas sendo usada através de métodos, digamos que, menos bárbaros e cruéis do que antigamente, como por exemplo com injeção letal ou cadeiras elétricas, sem o objetivo de causar dor e sofrimento. Mas o fato é que no passado tiveram várias penas de morte que foram extremamente cruéis e marcantes de um jeito negativo na nossa história. E agora eu vou mostrar as mais cruéis já registradas até hoje. Águia de sangue. Essa punição foi criada pelos vikings e era extremamente brutal. A vítima tinha seus pés e suas mãos imobilizadas por pregos ou cordas, para evitar movimentos bruscos, ficando deitada de barriga para baixo. Em seguida, com o auxílio de uma lâmina, era feita uma incisão vertical em toda a extensão de suas costas. A pele era exposta e a costela era separada da coluna cervical. Com isso, os pulmões também eram removidos da caixa torácica. As costelas erguidas assemelhavam-se a um par de asas. Daí o nome Águia de Sangue. Detalhe, tudo isso era feito com o torturado vivo e preferencialmente consciente. Para terminar o processo, os nórdicos ainda jogavam sal nas costas abertas do pobre coitado, que, de acordo com as tradições religiosas, tinha que enfrentar todo esse processo sem gritar, caso contrário, não poderia entrar em Valhalla, palácio de Odin, localizado em Asgard. É considerado o paraíso nórdico, a grosso modo. Era sem dúvida um processo cruel, mas que os vikings achavam ser poéticos. Escafismo. Usada pelos antigos persas por volta de 500 a.C., o processo era feito da seguinte maneira. As vítimas eram amarradas em barcos e alimentadas apenas com leite e mel, além de serem lambuzadas com o mesmo alimento. Essa combinação de leite e mel fazia as vítimas terem diarreias graves e defecarem por ali mesmo. Esse processo era repetido algumas vezes, e é aí que a tortura começava. A mistura dos alimentos lambuzada no corpo delas com as fezes atraía milhares de insetos que começavam a cavar os olhos, ouvidos e nariz, entrando na boca e nos orifícios. Os parasitas e vermes eram gerados por conta da sujeira do barco e começavam a contorcer as suas entranhas, e isso gerava uma combinação de infecções que eventualmente matava a vítima. Mas até a morte acontecer de fato, o sofrimento era incalculável. É de longe uma das penas de morte mais torturantes e nauseantes que temos conhecimento. Em estudos já foi confirmado que esse processo de tortura poderia durar por volta de 17 dias antes da pessoa finalmente morrer. Ferver a vítima. Usada pelo imperador Nero durante o primeiro século depois de Cristo, esse método consiste em ferver a vítima usando água, óleo, cera e em alguns casos até mesmo chumbo derretido. É um processo lento e agonizante, e caso a pessoa não perca a consciência de cara, ela vai sofrer uma dor incalculável. Com a sensação da destruição, vai sentir a própria pele derretendo e sentir a ruptura dos seus tecidos. É uma pena de morte extremamente cruel e antiga, como mencionei. Esse método foi usado pelo imperador Nero durante o seu reinado, mais especificamente contra cristãos na Idade Média. Esfolação. Um dos métodos de execução mais grotescos e longos que existiam, além de um dos mais antigos, tendo a sua prática datada desde 900 a.C. A vítima simplesmente tem a sua pele arrancada enquanto é mantida viva pelo maior tempo possível. A pele é retirada lentamente, e as formas como isso é feito mudam de acordo com a região em que ela é implementada. Em alguns países, por exemplo, os executores começavam a arrancar a pele pela região das coxas, enquanto outros começavam pelos pés. Independentemente disso, a vítima, quando não morre imediatamente pelo choque da dor, morre lentamente por conta da perda de sangue ou pelas infecções das feridas. Tortura dos ratos. Nessa pena de morte, a vítima tem um balde preso na sua barriga com ratos dentro dele, e depois que os executores começavam a esquentar o balde, provocando um grande calor que faz os ratos quererem fugir. Sem ter para onde ir, o rato vai começar a cavar na pele da vítima. E assim a tortura começa. Com isso, a pessoa morre lentamente com sofrimento, tanto de ter a pele e órgãos rasgados pelos roedores, como também pela sensação de ter os ratos percorrendo as suas entranhas. Realmente é desesperador imaginar um rato rasgando seus órgãos. Quem assistiu a série Game of Thrones provavelmente vai lembrar dessa pena de morte. Vela romana. Outro método que o imperador Nero adorava usar. As vítimas aqui eram amarradas em grandes estacas juntadas com material inflamável.
e eram queimadas. Com isso, o condenado morria lentamente, vítimas do fogo. Esse método é bastante conhecido por ser o mesmo usado durante a famosa caça às bruxas, que ocorreu entre os séculos XV e XVIII. Em casos como o do Imperador Nero, essas fogueiras também eram usadas para iluminar festivais. Isso era realmente cruel e perturbador. Afinal, um festival era iluminado simplesmente por uma pessoa em chamas. Empalamento. Esse método de execução ficou conhecido por ser usado pelo príncipe de Valáquia, que ficou conhecido como Vlad o Empalador, o mesmo homem que serviu de base para a criação do Conde Drácula, anos mais tarde. Esse método consistia em perfurar a vítima em enormes estacas afiadas ou até mesmo lanças que ficavam cravadas no chão. E o processo era lento e doloroso, já que a gravidade puxava o corpo dos condenados para baixo, o que significa que a estaca ia lentamente perfurando o corpo. Em alguns casos, a ponta saía até mesmo pela boca da vítima. Em alguns aspectos, dava a impressão de ser uma morte rápida, mas já tiveram relatos de que algumas vítimas demoravam até 8 dias agonizantes para finalmente morrerem de vez. Bom, se você é apaixonado por história e curiosidades do universo, assim como eu, assista a esses vídeos sobre a história do gênio esquecido Nikola Tesla ou de como seria uma civilização alienígena muito evoluída. Não perca os próximos vídeos abordando temas interessantes sobre negócios, vida, ciência e conspiração. Vejo você no próximo vídeo.